Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Pastor Felipe está pregando, fazendo uma pregação expositiva sobre o livro de Provérbios e pediu para eu dar continuidade. Ele pregou de manhã Provérbios capítulo 5, agora eu vou estar pregando Provérbios capítulo de número 6, até o final deste livro, um livro belíssimo. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, amém? Todos acharam Provérbios capítulo de número 6? Amém? Tá fraco, amém? Amém, com alegria o Senhor. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir. Não dê descanso aos seus olhos. Livra-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Até aí, por enquanto, deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, este livro, Senhor, inspirado por Ti, a Tua palavra é inerrante, é infalível. Te pedimos sabedoria para entendê-la. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo, abra os nossos olhos, descortine, Senhor, a nossa alma, para que a Tua palavra venha penetrar de uma forma que haja mudança, Pai. Se não for pelo Teu Espírito, Senhor, é apenas um livro. Mas, Senhor, quando abrimos este livro, com o Espírito Santo nos guiando, nos ensinando, nos falando, é a Tua palavra revelada a nós, Senhor. Nos dê sabedoria, entendimento para andarmos neste mundo de trevas. Porque, Senhor, se não for o Senhor a nos guiar, a nos proteger, o que será de nós? Se a Tua palavra, Senhor, não for a lâmpada, a luz, para andarmos, Senhor, nessa escuridão, ó Senhor, nós vamos tropeçar e cair. Mas se vivermos a Tua palavra, se praticarmos a Tua palavra, seremos um farol, Senhor, a brilhar, para também que pessoas possam enxergar através da nossa vida, Senhor, e sair da escuridão e vir para a Tua luz eterna, Senhor. Fale conosco de uma forma poderosa. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor. Tira toda a preguiça espiritual de ler as Escrituras. Fala conosco esta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Não feche a sua Bíblia. Olhe para mim, por favor. Quem assistiu o filme Titanic? Levante a mão. Quase todo mundo, né? Titanic, ele é um filme baseado em fatos reais. Existiu verdadeiramente, né, esse transatlântico Titanic, que na sua época era o maior e mais luxuoso, e homens acreditavam que ele não ia afundar. Ele sai da Inglaterra com um destino para Nova York, aquele transatlântico,
né? Cezão que entende, né? Né, Cezão? Olha aí, mais ou menos, né, Cezão? Marinheiro tem que entender, meu irmão. Aquele transatlântico, para a sua época, bem à frente, bonito, luxuoso, aonde o homem pensava que ele não ia afundar, mas 11 horas da noite, 1912, Titanic vai bater em um iceberg. Aquele transatlântico que o homem dizia que esse não afunda, nem Deus afunda esse navio. Ele bateu. E em menos de 3 horas, ele todo já estava submerso no oceano. E aonde eu quero chegar contando uma história do Titanic? Porque, irmãos, nós temos que perceber que também andamos no mundo, navegamos no mundo escuro. Que não podemos colocar a soberba no nosso coração, porque a soberba precede a ruína ou a queda. Está certo os dois. Que nesse mundo caído, nós temos que vigiar. Que neste mundo tenebroso, nós temos que estar alerta, porque empecilhos e acidentes podem acontecer a qualquer momento. E nós não somos super-heróis, porque nós precisamos de um Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa bússola. E por isso, a palavra de Deus vai nos ensinar e nos advertir para termos cuidado com o nosso procedimento neste mundo. Como nós vamos caminhar, como nós vamos viver. Nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus estamos perdidos. Sem a palavra de Deus, irmãos, somos presas face a este mundo. Mas se você viver no temor do Senhor, se você praticar, se você amar esse livro e colocar em prática a palavra de Deus, do Todo-Poderoso, saiba que você será um bem-aventurado. Saiba que esta palavra vai iluminar o seu caminho e você vai viver para a glória do Altíssimo, e o Senhor te honrará nesta terra. Eu separei essa mensagem em 4 pontos. Foi 4 pontos, não 3, mais um, né? Mas o texto pediu 4 pontos. Não teve como separar em 3 pontos. O texto pede 4 pontos. O primeiro ponto, e são as 4 advertências que o texto vai nos ensinar. E a primeira advertência é servir como fiador. A segunda advertência é contra a preguiça. A terceira advertência, contra a maldade. E a quarta advertência, contra o adultério. Primeira advertência, servir de fiador. Segunda advertência, contra a preguiça. Terceira advertência, contra a maldade. E quarta advertência, contra o adultério. Todos preparados? Amém? Então vamos navegar na palavra de Deus para entendermos que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos nesta vida. Então, o proverbista começa assim: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está arredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Primeira advertência que o Senhor, que a palavra de Deus vai nos ensinar, que
o rei Salomão vai escrever para o seu filho amado é contra o homem ser fiador. E o que é ser um fiador? Alguém se arrisca a dizer o que é ser um fiador? Alguém quer me falar? Fala, Cezão. Alguém? Ninguém? Ninguém sabe o que é ser um fiador? Pronto. Fala, varão. É isso aí. É isso aí. É você tomar a dívida, se comprometer com a dívida, ou de uma pessoa próxima, ou de uma pessoa não tão próxima assim. E o Senhor vai nos ensinar na sua palavra que nós não devemos ser fiador. Tem casos e casos, né? Ele não está dizendo aqui de todas as pessoas, né? Mas a maioria das vezes, não seja fiador. Não seja fiador de alguém, porque isso vai trazer graves problemas. Aonde pessoas perdem a sua própria casa, porque o outro deixou de pagar a hipoteca. Ou você toma uma dívida de alguém e você vai ter que pagar essa dívida muito grande. Isso vai trazer problemas para você. Então, a palavra de Deus está nos instruindo, não seja fiador de ninguém. Nem do próximo, nem do desconhecido. Vigie. Coloque a sua barba de molho. Porque isso pode trazer problema para o seu relacionamento. Isso pode trazer problema para os seus filhos. E neste mundo caído, irmãos, aonde nós temos que vigiar, preste atenção, porque dinheiro também é algo espiritual. Aonde a sua família depende de você. Você vai tirar da sua família para você dar para alguém que não cumpriu com a sua responsabilidade. Então, a palavra de Deus vai nos dizer e nos dar essa advertência para termos sabedoria. Como agir quando alguém vier e pedir para você ser um fiador. Eu já vi, irmãos, pessoas perdendo carro por ser fiador de alguém. Pessoas que não se comprometeu com o pagamento e aquela pessoa teve que pagar. Aonde a família, aonde pessoas tiveram um prejuízo muito grande. E houve briga, e houve discussão, porque a pessoa não consultou a palavra de Deus. A pessoa não consultou os mandamentos do Senhor. E se você, irmãos, é fiador de alguém, a palavra de Deus manda você correr até essa pessoa e desfazer o negócio. Corra, se humilhe se for preciso, mas desfaça o negócio. Porque ele vai dizer no versículo de número 3, agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu na mão dessa pessoa. Vá, humilhe-se, importune o seu próximo. Não se deite para dormir. Não dê descanso aos seus olhos. Livra-se como a gazela das mãos do caçador. Assim como a gazela está presa, desesperada na mão de um caçador. Ela quer fugir, ela quer correr. Assim é o homem que é fiador de outro homem. A palavra de Deus está mandando você fugir, está mandando você correr, assim como o caçador pegou o passarinho, e ele precisa fugir, ele precisa voar. Assim temos que ser os filhos de Deus, prudentes, para que coisas piores não venham acontecer na sua família. Porque quando mexe na finança de um homem ou de uma mulher, não só vai atrapalhar a sua vida, mas no coletivo
na sua casa, e ali pode haver brigas, discussões. Temos que ter sabedoria com o nosso dinheiro. E a palavra de Deus nos ensina isso. Tenha sabedoria na hora de tratar do seu dinheiro, para que você não seja um fiador, a não ser que é o seu filho, uma pessoa muito próxima e muito querida, aí você até pense 10 vezes. Mas cuidado, há um alerta. A palavra de Deus está nos alertando, cuidado. Porque é muito fácil, irmãos, a pessoa se comprometer com algo e depois cair sobre a sua responsabilidade. Então, a primeira advertência, servir de fiador. Agora nós vamos para a segunda advertência, contra a preguiça. E a palavra de Deus vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu alimento. O Senhor está dando, Salomão está dando outra advertência para o seu filho. Ele manda ele observar a formiga, que não tem chefe, que não tem comandante, mas o verão inteiro trabalha de forma incansável, para quando chegar o inverno, ela tem o seu alimento, ela não vai passar por necessidade, e ele vai mandar o preguiçoso olhar para a formiga. Homens de Deus, a responsabilidade de cuidar de um lar é nossa. Nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós que temos que trabalhar e sustentar a nossa casa. A mulher também trabalha, mas a responsabilidade de manter a casa é do homem. E o homem não pode ser preguiçoso. O homem tem que ser valente. O homem tem que ter vigor. A mulher nos ajuda, também vai para a batalha, para que possa ter um conforto melhor. Mas se Deus acontecer algo na sua família, sobre as finanças da casa, a responsabilidade é nossa, porque somos o sacerdote da nossa casa. Homens, digam amém. E também mulheres, que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Como é bom você entrar numa casa, né, onde o homem também tem que ajudar a mulher, mas ver uma casa limpa, você chegar, tendo uma comida fresquinha, tendo tudo ali no seu devido lugar. Nós não podemos ser servos preguiçosos. Nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que ter força, ânimo, e não só no material, mas também no espiritual. Por que não lemos mais a Bíblia como deveríamos ler? Porque não oramos como devíamos orar? Porque muitas vezes, irmãos, estamos acomodados e a preguiça toma conta e nós não demos o devido tempo de qualidade para o Senhor, porque a preguiça, o comodismo está tomando conta do nosso corpo. É bom, irmão, você chegar, ver um filme, ver uma série, né? Eu gosto de série, eu gosto de filme. Mas também tem tempo para todas as coisas. E muita gente não lê a palavra de Deus por preguiça. Muita gente não tem comunhão com Deus por preguiça. Nós precisamos, irmãos, entender
que nós precisamos levantar, sacudir a poeira e vencer, e conquistar, e desbravar, porque o Senhor nos levantou para conquistar grandes coisas. Mas se deitarmos, se cochilarmos e ficarmos de braço cruzado, não vamos conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Show preguiça! Rumo ao alvo, da onde que o Senhor quer que você chegue. E Ele vai mandar você e eu. E quem leu esta palavra, Salomão vai dizer: observem a formiga. Ela não para de trabalhar. Ela não tem comandante. Ela não tem chefe, mas ela tem a responsabilidade de se alimentar. Nós precisamos, irmãos, seguir o conselho de sabedoria de Salomão. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. E a palavra de Deus continua. Versículo de número 8. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Para o preguiçoso, a dívida vai chegar. A conta vai chegar e vai bater na sua porta. A preguiça para Deus é um pecado. E os olhos do Senhor correm sobre toda a terra. E Ele está nos advertindo para termos sabedoria, para trabalharmos, para seguirmos, para irmos. Porque chegará um dia, irmãos, que do suor do seu rosto você vai ver aquilo que o Senhor te deu a oportunidade para você conquistar. Eu lembro que minha mãe tem uma casa de aluguel, e em cima estava mais ou menos construído, e ela me deu aquele pedaço. Eu tinha que sair da minha casa, do meu trabalho, e ir direto para a obra, e obra não é algo fácil, mas eu tinha que ir, porque eu tive uma oportunidade, Deus abriu uma porta, me deu uma oportunidade, eu tinha que trabalhar. Muitas vezes era difícil, batia preguiça, mas eu tinha um objetivo a ser alcançado. O Senhor me deu, mas eu também precisava conquistar. O Senhor fez a parte dele me abençoando, mas eu precisava ir, arregaçar as mangas e buscar com o objetivo aquilo que Deus tinha preparado para a minha família. E assim com muitos aqui, pessoas comprando um apartamento, comprando seu carro, ajudando sua mãe, ajudando seu pai, com o suor do seu rosto, trabalhando, estudando, indo para a sua faculdade. Isso, continue assim. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar o seu trabalho. O Senhor vai honrar as suas primícias. O seu celeiro transbordará, porque você está tendo obediência à santa palavra de Deus. Tenha sabedoria e não seja um homem e uma mulher preguiçosa, mas trabalhe, conquiste, vá adiante, e você verá que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te honrar. Todos os propósitos que Deus colocou no seu coração, tudo aquilo que nasceu do Senhor para você, se você tiver sabedoria e obedecer os mandamentos do Senhor, tu vai conquistar. O Senhor me prometeu a Catarina, para mim e para minha esposa. Ela nasceu, agora temos que trabalhar, acordar de madrugada, trocar fralda. É cansativo, mas é prazeroso.
É quando você está construindo a sua casa com as suas próprias mãos, tu vê aquilo uma bagunça, mas daqui a pouco você vai ver as coisas no devido lugar, e você vai dizer, valeu a pena eu trabalhar para conquistar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Na faculdade, o seu primeiro carro, vale a pena. Tenha sabedoria, que o Senhor vai te honrar. Jovens, estudem. O mercado está difícil. Se preparem. Estude. Faz faculdade. Seja exemplo no estudo. Tira boas notas. Trabalhem. Alcance. Busque. Não seja um jovem preguiçoso, como muitos dizem, um jovem Nutella. Não, seja corajoso. Seja forte e corajoso. Que o Senhor vai honrar vocês, jovens de Deus. Mas agora nós temos a terceira advertência contra a maldade. E aqui, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nessa advertência que Salomão vai dar. Então, vai comigo aí no versículo de número 12. Perverso e vil é o que anda com iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Por isso, a sua destruição virá repetidamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E o 7º, a sua alma detesta. Olhe para mim, por gentileza. Agora o Senhor vai falar sobre o homem que tem a maldade no seu coração. Será que isso te lembra alguma coisa? Olha para o Rio de Janeiro. Olha para essa cidade que chamamos de cidade maravilhosa. Que não é tão maravilhosa assim. Aonde você não pode sair qualquer horário da sua casa. Aonde você vê guerras e rumores de guerra. Assalto, violência. Pai matando filho e filho matando pai. O homem correndo para fazer maldade, não tendo mais temor no seu coração. Antigamente nós passávamos por uma igreja e eu lembro que quando a gente ia jogar bola, né, jovem, e quando passava por uma igreja havia reverência. Nós parávamos, andávamos, e se alguém falasse alguma coisa, estamos em frente da igreja. Hoje você vê pessoas entrando na igreja, roubando a igreja, assaltando a igreja. Eu trabalho na igreja da freguesia. Quantas vezes já não entraram na igreja da freguesia e furtaram? Porque o pés de muitos homens que têm a maldade no seu coração não tem temor ao Senhor. E nós, como reféns, nós temos que ter cautela. Sempre contando com a graça de Deus. Mas Deus não dorme, não dormita. O guarda de Israel é justo juiz. E chegará um tempo que aquele que não se arrepender dos seus pecados, aquele que não se dobrar perante ao Senhor Jesus Cristo, colherá os seus frutos. E o Senhor vai dizer no versículo de número 16, ele vai dizer assim:
6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª, a sua alma detesta. A primeira coisa que o Senhor odeia é olhos cheios de orgulho. O que é uma pessoa com os olhos cheios de orgulho? Sabe aquela pessoa que pensa que está no pedestal? Que olha a outra pessoa de cima para baixo? Que se acha? Que pensa que tudo gira ao seu redor e ele sabe de todas as coisas, tudo o que ele fala é correto, a sua opinião é sagrada, cheio de soberba, o ego aflorado. O Senhor odeia a pessoa orgulhosa. O Senhor detesta pessoas que querem desprezar a outra. O Senhor detesta a pessoa que se acha melhor que a outra. E Ele vai dizer aqui na sua palavra: o Senhor odeia o homem orgulhoso. Que possamos vigiar, irmãos. Quer ver uma coisa? Está vendo aqui o altar do Senhor? Cuidado quem sobe no altar do Senhor. Cuidado quem toca, quem canta, quem prega. Porque se você não vigiar, o seu ego fica aflorado. E você se acha melhor do que o outro. Que você canta melhor, que você toca melhor, que você prega melhor. O Senhor odeia essas coisas. Quando subirmos no altar do Senhor, seja manso e humilde, porque a glória é dele, o louvor é dele, tudo que é feito neste lugar é para a glória de Deus. Não seja orgulhoso, mas seja um servo humilde, um servo que está aqui para servir o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu amor. Porque, irmãos, se não tomarmos cuidado, estamos em evidência. E a evidência traz o quê? Um ego aflorado. Cuidado. Cuidado. Cuidado com, se você é chefe de uma repartição, cuidado. Cuidado ao tratar a outra pessoa no mercado, no trabalho. Cuidado, porque o Senhor é humilde e manso de coração, e aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Seja um imitador de Cristo. Quer ser humilde? Seja um imitador de Cristo. Ande como Cristo andou. Não seja orgulhoso. Não seja autossuficiente. Porque, irmãos, até para andar, respirar, falar, nós precisamos do Altíssimo, porque a nossa vida está nas mãos dele. Então seja humilde, e a palavra de Deus vai nos ensinar a ser humilde e ter o quê? Sabedoria. E o segundo mandamento aqui é língua mentirosa. Nós vamos ver que nessa relação de 7 frases, ele vai falar 3 vezes sobre a língua. Deus odeia a mentira. Deus odeia a fofoca. Deus odeia o disse-me-disse. Deus despreza a pessoa que faz fofoca. Que possamos vigiar. Que possamos estar atentos. Que possamos olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, me ajude para que minhas palavras sejam brandas e santas e que o Senhor se agrade delas. A mentira não convém do Senhor. A mentira não procede de Deus. E Deus odeia a mentira. Se você tem um comichão na sua língua, se ela coça para falar da vida alheia, cuidado. Preste atenção, porque a palavra de Deus vai dizer
que Deus odeia a mentira. E a terceira frase vai dizer assim: mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, nós temos que olhar para esse cenário do Brasil e ver que a impunidade é grande. O certo virou errado e o errado virou certo. Aonde pessoas matam, aonde pessoas agridem, aonde pessoas fazem coisas, tantas barbaridades, e a impunidade está aí. E nós vivemos neste mundo caído, aonde o homem derrama sangue e a justiça não é cobrada. Por isso, irmãos, daqui a pouco a eleição vai estar aí. Nós temos a nossa responsabilidade em votar. O Senhor, irmãos, odeia. Por isso que nos 10 mandamentos ele vai dizer: não matarás. Mas também, irmãos, às vezes no nosso coração, a gente deseja a ira e bate, e às vezes nós desejamos o mal do próximo, e nós estamos matando o nosso irmão com o nosso ódio do nosso coração. Que possamos vigiar, que possamos nos atentar e ter sabedoria nesses conselhos tão práticos e tão oportunos nessa noite. Que possamos pedir obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de lermos a Sua palavra e a Sua palavra nos doutrinar e andarmos nos passos da sabedoria. E o quarto conselho: coração que faz planos perversos. Irmãos, o nosso coração, os planos do nosso coração é fazer a obra do Senhor. No nosso coração, ele tem que bater, pedindo ao Senhor a alma para o seu reino. Não ter um coração de maldade, um coração perverso, aonde está maquinando o mal contra o próximo, alguém da família, alguém da igreja, ou um vizinho. Se o teu coração está angustiado a este ponto, peça misericórdia do Senhor. Peça ajuda ao Senhor, porque aquele, irmãos, que pede perdão, ele encontra a misericórdia do Senhor. Então que possamos vigiar. E a quinta frase é: pés que se apressa a fazer o mal. Nossos pés têm que se apressar a fazer o bem, não ao mal. Nós temos que correr para ajudar o próximo. Nós temos que correr para estender a mão ao nosso irmão. Não para fazer o mal. Não para defamar o irmão. Não para julgar o irmão. Às vezes a pessoa já está no fundo do poço, e de vez você tirar a pessoa do fundo do poço, você está empurrando cada vez mais a pessoa, e o Senhor odeia isso. Você é uma bênção na mão do Senhor. Então corra para fazer o bem, corra para fazer a vontade do Senhor. Qual é a sua vontade, Senhor? O Senhor se revelará a você, e você fará a boa vontade do Senhor. Não faça o mal. O Senhor te chamou para o bem. O Senhor não te chamou para as trevas, mas para a luz. O Senhor é o seu Deus. E sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Mais uma vez, Salomão está falando sobre a mentira, o falso testemunho. Mais uma vez, ele vai bater na mesma tecla, falando sobre falso testemunho, sobre mentira. É você caluniar um irmão. O irmão não fez algo e você caluniar e você falar que ele fez. Lembra de Estevão, que aqueles homens se ajuntaram
para dizer mentira de Estevão, até Estevão ser apedrejado, mas mesmo assim, ele ficou firme no caminho do Senhor. Que possamos vigiar, irmãos. E o último é o que semeia discórdia. De novo, a língua. Tiago vai falar sobre a língua. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Pode ver que ele vai dizer assim, no versículo 16. Vai dizer assim, vai comigo. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a sétima, a sua alma detesta. Ele detesta a discórdia. Ele colocou a discórdia acima do homem que mata o outro, do homem que tira a vida do outro. Semear a discórdia é você falar mentira do seu irmão, é você apontar o dedo para o seu irmão, é você fazer cochicho para outro, defamando aquele que está andando contigo, que está ao seu lado. O Senhor detesta esse tipo de prática. Nós temos que estender a mão para o nosso irmão. Não dizer que o nosso irmão fez isso ou fez aquilo, julgar o nosso irmão de forma precipitada. Não! Temos que vigiar e nos alertar. Eu tenho que julgar como a reta justiça, não como eu quero. Cuidado para falar no irmão da igreja. Cuidado para falar da vida do irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. Cristo pagou um alto preço pela vida do teu irmão. Então, cuidado. O Senhor detesta, a alma do Senhor detesta essa prática. Para você ter sabedoria, ore pelo seu irmão. Se ele está andando no caminho torto, converse com o seu irmão, dê bons conselhos a ele, dirija boas palavras, coloque ele no caminho da retidão, mostre para ele. Mas tem pessoas que até que o irmão não está fazendo nada, está falando mentira, defamando o irmão na igreja, para pastor, para diácono, na porta da igreja. Irmão, Deus detesta essa prática. Até quando? Até quando vamos trazer discórdia para o corpo de Cristo? Até quando vamos ferir o corpo do Senhor? Porque quando você fere um irmão, você está ferindo o corpo, a igreja de Cristo, que é a coluna e baluarte de toda a verdade. Vigiem. Cuidado na hora de estar com outra pessoa e falando da vida da outra, apontando o dedo para o irmão e não olhando a sua própria vida. Cuidado, porque o Senhor detesta essa prática. Então o Senhor vai nos dando sabedoria. A palavra do Senhor está nos ensinando a como agir, a como andar, a como falar, a como se comportar. Nós precisamos desta palavra. Porque na hora que você for falar do irmão e você ler estas palavras, Deus odeia a discórdia. Eu tenho certeza que você vai pensar 10 vezes, ou eu vou pensar 10 vezes, porque eu me coloco em primeiro lugar, pedindo a misericórdia de Deus, que blinda os meus lábios, para eu ter cuidado na hora de fazer um julgamento precipitado do meu irmão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos coloque vigilante, para que Ele venha a se agradar de nós. A igreja diga amém. E a quarta e última advertência contra o adultério. Passarei rápido, porque
o tempo já está chegando, o tempo para daqui a pouco participarmos da ceia, mas olha o que diz a palavra do nosso Deus. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-o sempre amarrado no seu coração. Pendure-o no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada, e instrução e luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e as lisonjeias da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda a caçar uma vida preciosa. Chegamos aqui, irmãos, numa área muito delicada, aonde nós vivemos uma sociedade erotizada. E que venhamos pedir que os nossos olhos sejam blindados, para que você não venha a cobiçar, a desejar a mulher do seu próximo. Na televisão, na internet, que possamos estar blindados com a armadura de Deus, para vencermos o dia mau e os dias difíceis. Que possamos estar vigilantes, pedindo a misericórdia de Deus, que os nossos olhos sejam ungidos para olharmos para as coisas do alto, que de lá que vem o nosso socorro. Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele tem estratagemas, ele quer nos destruir. E a palavra de Deus está aqui nos ensinando: cuidado, vigie, olhe, não cobice. Há uma advertência para nós, que possamos, irmãos, nos deleitar com o nosso cônjuge. E você que é solteiro e solteira, viva para o Senhor, se guardando, se protegendo. Jovens, se livre desse dia mau, se livre da armadilha do caçador e do passarinheiro, porque, irmãos, se adulterarmos, se cairmos nesse pecado, irmãos, tenha certeza que a sua alma será destruída. Haverá um peso sobre você. É melhor você viver para o Senhor. Não estou dizendo que será fácil, não estou dizendo, irmãos, que há uma facilidade nisso, não. Todos os dias, irmãos, nós somos tentados, homens, mulheres, jovens, mas o nosso prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditamos dia e noite. O nosso prazer, irmãos, não está na carne, não está naquilo que o diabo nos oferece. O nosso prazer, ele vem do Senhor e te traz alegria, e te traz abundância de alegria. Seja forte, resista ao mal, não cobice, não vive no seu trabalho flertando. Irmãos, José correu. Não tente, irmãos, escute isso, não tente ser forte, não tente ser forte nesta hora. José não foi lá e repreendeu aquela mulher, botou a mão na cabeça dela, caiu demoniada. Não, ele correu. Não pense, irmãos, que você é o fortão e que você é um ungido. Sansão também era ungido, e ele flertou, e ele caiu em pecado. Vigiem, Valquí vigia, homens de Deus vigia, mulheres de Deus vigiem.
Porque, irmãos, quando você passa por uma prova, quando você vence o pecado, tenha certeza que o Senhor se alegra porque você preferiu servir Ele e agradar o seu coração. Como é bom você sair, irmão, de uma tentação, correr dela e falar assim: Senhor, eu consegui porque o Senhor me ajudou. Senhor, eu venci porque o Senhor estava comigo. E nada pode atrapalhar minha comunhão com o Senhor. E o texto continua. Versículo 29. Assim será o que se aproxima da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreze o ladrão quando faminto rouba para matar a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar é que pratica tal coisa. Olha que palavras fortes. Achará açoite e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com um resgate, nem aceitará presente, ainda que seja muitos. Vigie. Tenha sabedoria para enfrentar o dia mau. Porque isso pode acontecer na sua vida a qualquer momento. E se você estiver cheio da sabedoria da palavra de Deus, você vai correr. Para o homem tu serás um covarde, mas para Deus tu serás um vitorioso. Porque a palavra de Deus está fincada no teu coração. E o teu prazer é obedecer ao Senhor. Mas, irmãos, o Titanic avançava naquele oceano gelado. O homem disse que nem Deus poderia afundar aquele transatlântico. Mas ele bateu no iceberg. E a sua ruína foi grande. 700 pessoas aproximadamente sobreviveram. Mas 1.500 pessoas aproximadamente morreram. E grande foi a sua ruína. Não pense que você é o suprassumo. Não pense que você é o homem de ferro, o super-herói. Saiba que você é fraco e falho. Forte é o que te guia. Forte é Deus. Então, ande na sabedoria do Senhor. E você verá que o Senhor está te guiando, está te protegendo. Em meio a um oceano dessa vida escura, gelada, há um farol que brilha, te guiando, te levando para até o dia que você vai atravessar a margem em segurança. Então ande com o Senhor, tenha sabedoria para viver com o Senhor. Por quê? Aquele que teve mais sabedoria, que pisou nesta terra, foi Jesus Cristo. Obedeceu a Deus nos mínimos detalhes. Obedeceu a Deus ao ponto de se entregar para homens pecadores e falhos como nós, que caímos nesses pecados que foram citados aqui. Mas os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Se você um dia cometeu fofoca e se arrependeu, o Senhor te perdoou. Se um dia você teve preguiça e se arrependeu, o Senhor te perdoou. Se você foi um homem maldoso e se arrependeu, o Senhor te perdoou. Se você adulterou e se arrependeu de todo o seu coração e deixou Cristo mudar a sua vida, você é uma nova criatura, porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é a nossa esperança. O furor de Deus ia cair sobre nós, porque somos falhos e pecadores, mas Cristo se colocou na frente. E os pecados
pecados que habitavam em nós foram imputados nele. E hoje nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus, que é a própria sabedoria encarnada. Quer ser sábio? Ande os passos de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos encha de graça. E que possamos sempre pedir ao Senhor sabedoria para viver em meio a este caos, essa escuridão. Que você seja um farol. Que você seja cheio do Espírito Santo para fazer a diferença neste mundo. E pessoas que estiverem ao seu redor vão ver que ali há um homem sábio, humilde e cheio de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estamos chegando, irmãos, uma hora sagrada. Já quero chamar os irmãos que vão servir a ceia.